Hoje chegamos ao 7º dia de nossa caminhada devocional e o tema que nos envolve é o perdão libertador. O versículo-chave que nos guia está em Efésios 4:32, onde o apóstolo Paulo nos exorta: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Este texto é profundo e nos conduz a uma reflexão que precisa ser feita com calma para que cada palavra penetre suavemente no coração e produza transformação. O perdão é uma das atitudes mais desafiadoras da vida cristã. Ele não é apenas um gesto externo, mas uma decisão interna que toca as áreas mais sensíveis da alma. Quando somos feridos, nossa tendência natural é guardar mágoa, ressentimento e até desejo de vingança. Mas a palavra de Deus nos ensina que o perdão não é uma fraqueza, e sim uma força espiritual que liberta. Perdoar não significa apagar o passado, como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu permanece como parte da nossa história, mas o perdão nos liberta no presente, porque nos permite soltar o peso que carregamos e proteger nosso coração da amargura. Imagine por um instante alguém que carrega uma mochila cheia de pedras. Cada mágoa, cada ressentimento, cada lembrança dolorosa é uma pedra colocada dentro dessa mochila. O caminhar se torna pesado, cansativo, quase insuportável. O perdão é o ato de abrir a mochila e retirar essas pedras, uma a uma. Não significa que elas nunca existiram, mas significa que não precisamos mais carregá-las. É nesse sentido que o perdão é libertador. Ele não muda o passado, mas muda a forma como vivemos o presente. Paulo nos lembra que devemos perdoar assim como Deus nos perdoou em Cristo. Essa comparação é essencial. Deus não nos perdoou porque merecíamos. Ele nos perdoou por graça. Ele nos perdoou porque decidiu nos amar, mesmo quando éramos pecadores. Esse perdão divino é a base para o nosso perdão humano. Quando entendemos o quanto fomos perdoados, ganhamos força para perdoar os outros. É importante compreender que o perdão não é apenas um benefício para quem recebe, mas também para quem concede. Guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. O veneno corrói a nossa própria alma. O perdão, por outro lado, é como abrir uma janela em um quarto escuro e deixar a luz entrar. Ele traz paz, leveza e liberdade. Muitas vezes pensamos que perdoar é dar razão ao outro ou minimizar a dor que sentimos. Mas não é isso. Perdoar é reconhecer que fomos feridos, mas escolher não permitir que essa ferida defina nossa vida. É entregar a justiça nas mãos de Deus e decidir seguir em frente sem carregar o peso da mágoa. Jesus nos ensinou sobre o perdão em várias ocasiões. Quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, Jesus respondeu: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso não significa um número exato, mas uma disposição contínua. O perdão não é um ato isolado, mas uma postura de vida. No momento da crucificação, Jesus nos deu o maior exemplo. Mesmo sendo injustamente acusado, humilhado e pregado na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esse é o perdão que liberta. Esse é o perdão que protege o coração da amargura e abre espaço para a graça. Quando pensamos em nossa própria vida, percebemos que todos nós já fomos feridos de alguma forma. Palavras duras, atitudes injustas, traições, rejeições. Cada um carrega suas próprias histórias de dor, mas também percebemos que todos nós já ferimos alguém. Somos ao mesmo tempo vítimas e ofensores. Por isso, o perdão
é tão necessário. Ele nos coloca em um lugar de humildade, reconhecendo que precisamos da graça de Deus e que devemos estender essa graça aos outros. O perdão não é fácil. Muitas vezes exige tempo, oração e até lágrimas. Mas é possível, e quando acontece, traz uma sensação de alívio indescritível. É como se uma porta se abrisse e o ar fresco da liberdade invadisse nossa alma. Neste devocional, o convite é para que você reflita sobre quem precisa do seu perdão. Talvez seja alguém próximo, talvez seja alguém distante, talvez seja até você mesmo. Sim, muitas vezes precisamos nos perdoar. Carregamos culpas e erros do passado que nos aprisionam, mas a mesma graça que nos ensina a perdoar os outros também nos ensina a receber o perdão de Deus e a nos libertar da culpa. O desafio prático de hoje é escrever uma carta de perdão. Essa carta não precisa ser enviada, ela é um exercício espiritual. Pegue um papel e escreva para alguém que te magoou. Coloque ali suas dores, reconheça o que aconteceu, mas declare o perdão. Diga que você escolhe não carregar mais aquela mágoa. Essa carta será um símbolo da sua decisão de se libertar. Ao escrever, você perceberá que o perdão não é apenas sobre o outro, mas sobre você. É sobre proteger seu coração, sobre escolher a paz em vez da amargura, sobre viver livre em vez de aprisionado. Efésios 4:32 nos lembra que devemos ser bondosos e compassivos. O perdão é uma expressão dessa bondade e dessa compaixão. Ele nos torna mais parecidos com Cristo. Ele nos aproxima do coração de Deus. Portanto, permita que cada palavra seja absorvida com calma. Imagine que você está sentado em um lugar tranquilo, ouvindo cada frase como se fosse uma semente sendo plantada em seu coração. Deixe que essas sementes germinem e produzam frutos de perdão e liberdade. O perdão não apaga o passado, mas liberta o presente. Ele é um ato de coragem, um ato de fé, um ato de amor. Ele protege seu coração e abre caminho para que a paz de Deus reine em sua vida. Que hoje você possa experimentar essa liberdade. Que ao escrever sua carta de perdão, você sinta o peso sendo retirado de seus ombros. Que a graça de Deus envolva sua alma e que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração. E que ao final deste dia você possa dizer: eu escolhi perdoar. Eu escolhi viver livre. Eu escolhi proteger meu coração. Assim, o perdão se torna não apenas uma palavra, mas uma experiência real. Uma experiência que transforma, que cura, que liberta. Uma experiência que nos torna mais parecidos com Cristo, que nos ensina a amar como Ele amou e a perdoar como Ele perdoou. Este é o perdão libertador. Este é o convite de Deus para você hoje. Receba-o com fé, praticou com coragem e vivou com alegria, porque quando perdoamos, não apenas libertamos o outro, mas libertamos a nós mesmos. E nessa liberdade encontramos a verdadeira paz. Oração final. Senhor amado, diante da Tua palavra que nos ensina a sermos bondosos e compassivos, eu venho entregar o meu coração. Tu sabes das mágoas que carrego, das feridas que marcaram minha história. E também conheces o peso que isso traz para minha alma. Hoje eu escolho, pela fé, liberar perdão. Eu reconheço que perdoar não apaga o passado, mas me liberta no presente. Ensina-me, Senhor, a olhar para aqueles que me feriram com os olhos da graça, que eu possa lembrar sempre que fui perdoado em Cristo e que esse perdão é suficiente para me capacitar a perdoar também. Guarda meu coração da amargura, protege minha mente dos pensamentos de vingança e enche-me com a paz que vem do Teu Espírito. Que o perdão
seja para mim um caminho de cura, de liberdade e de comunhão verdadeira. E que, ao escrever minha carta de perdão, eu sinta o peso sendo retirado dos meus ombros e a leveza da tua presença me envolvendo. Eu te agradeço porque tua graça é maior que minhas dores e porque em ti encontro força para seguir em frente. Em nome de Jesus. Amém.